O navio de pesquisa Argonauta cortava as águas escuras e profundas do Oceano Pacífico, sua imponente silhueta solitária em meio à imensidão. No convés, Dr. Catherine Ellis observava o horizonte com olhos inquietos. Oceanógrafa de renome, estava à frente da expedição para explorar uma fenda recém-descoberta no fundo do mar. Batizada de Antumbra, a fenda tinha chamado a atenção da comunidade científica após sinais inexplicáveis terem sido captados por satélites. O abismo se encontrava a uma profundidade inexplorada, e isso por si só era suficiente para despertar a curiosidade de Catherine. Ela era movida por descobertas, sempre em busca de algo que pudesse revelar os segredos do oceano. Mas à medida que se aproximavam, algo parecia errado. A equipe comentava sobre uma estranha sensação no ar, uma tensão crescente. Alguns membros, especialmente os mais jovens, pareciam agitados, murmurando entre si sobre um peso que não conseguiam explicar. O comandante da missão, um homem experiente que já havia liderado diversas explorações, tentou tranquilizá-los, mas mesmo ele parecia incerto. É apenas o nervosismo de uma missão em águas profundas, Catherine pensou, tentando afastar as preocupações. Mas ela própria sentia uma inquietação que não conseguia explicar. Quando o Argonauta finalmente chegou às coordenadas da fenda, os sensores começaram a captar leituras anômalas. Uma energia fraca, quase imperceptível, parecia emanar da fenda. Catherine, no entanto, estava determinada. Essa era a chance de uma descoberta revolucionária, algo que poderia mudar tudo o que conheciam sobre as profundezas do oceano. Com uma respiração profunda, ela se preparou para liderar a descida ao desconhecido. Dentro do submersível Tritão, o ar era pesado com a expectativa. Catherine e sua equipe de 4 cientistas ajustavam seus instrumentos enquanto desciam lentamente em direção ao fundo do oceano. A pressão aumentava a cada metro e as luzes externas do submersível revelavam apenas o vazio escuro ao redor. A fenda Antumbra estava logo abaixo, um abismo tão profundo que parecia devorar a luz. Todos os sistemas operacionais, murmurou David, o engenheiro da missão, enquanto verificava os monitores. Mas conforme se aproximavam da fenda, as leituras começaram a se comportar de maneira estranha. Os sensores de profundidade falhavam e as comunicações com o navio na superfície sofriam interferências constantes. Catherine franziu o senho. Falhas técnicas não são incomuns nessas profundidades, ela pensou, tentando manter a calma. No entanto, o geólogo da equipe, Mark, começou a demonstrar sinais de inquietação. Ele olhava fixamente para as sombras nas laterais do submersível, sua respiração acelerando. "Tem algo lá fora", murmurou quase inaudível. "Formas, como se estivessem se movendo." Catherine olhou para ele com um misto de ceticismo e preocupação. "A pressão e a escuridão podem causar alucinações, Mark. Concentre-se nos instrumentos." Mas algo no tom da voz de Mark fez sua pele arrepiar. Finalmente, após horas de descida, o Tritão alcançou o fundo do abismo. O que eles encontraram não era apenas um desfiladeiro natural. Diante deles, uma estrutura gigantesca, feita de um material que parecia refletir o próprio vazio ao redor, surgia da escuridão. Era imensa, com formas geométricas impossíveis de definir completamente, como se estivesse distorcendo o espaço ao redor. Isso não deveria estar aqui, David sussurrou, quebrando o silêncio. Catherine não conseguiu responder. Algo estava muito errado. O submersível Tritão pairava silencioso diante da estrutura colossal. As luzes do veículo só conseguiam iluminar parcialmente a superfície irregular da construção, que parecia pulsar com uma energia estranha. Catherine, agora completamente alerta, sentiu o peso da descoberta. "Isso é uma cidade?" ela murmurou sem esperar resposta. David ativou o drone de exploração. Pequeno e ágil, o drone se afastou do submersível e mergulhou na escuridão, projetando suas luzes sobre a estrutura. O vídeo que apareceu nos monitores era perturbador. Formas geométricas que desafiavam qualquer arquitetura conhecida se entrelaçavam com colunas
que pareciam distorcer o espaço ao seu redor. As imagens mostravam o que poderia ser uma cidade submersa, uma metrópole de um povo desconhecido, perdida no fundo do abismo. "Isso não faz sentido", murmurou Sarah, a bióloga marinha da equipe. "Nenhuma civilização poderia ter construído algo assim aqui embaixo." Catherine sentia uma mistura de excitação e medo. Era uma descoberta além de qualquer expectativa. Mas algo no modo como a cidade se apresentava parecia errado, como se não pertencesse ao mundo físico. A comunicação com o argonauta havia sido cortada momentos antes, e uma sensação opressiva começou a se espalhar entre a equipe. De repente, o monitor do drone mostrou um movimento. Algo nas sombras. Uma figura, não, várias figuras, moviam-se lentamente entre as colunas. Eram vagamente humanoides, mas seus contornos eram indistintos, como se fossem sombras ganhando vida. A respiração de Mark tornou-se mais pesada. "Eu disse que havia algo aqui. Eles estão nos observando." Antes que alguém pudesse reagir, a transmissão do drone foi interrompida. A tela ficou preta e o submersível balançou levemente, como se algo imenso tivesse passado por eles. "Perdemos o drone", disse David, tentando esconder o nervosismo na voz. Algo ou alguém o pegou. A tensão dentro do Tritão aumentava. Sarah olhou para Catherine, a expectativa de uma decisão estampada em seus olhos. "Precisamos subir", disse ela, quase em súplica. "Algo está errado aqui." Mark, no entanto, estava em pânico. "Eles estão acordando, precisamos sair daqui." Ele correu para o painel de controle, tentando iniciar a subida de emergência, mas Catherine o deteve. "Espere, não podemos tomar decisões precipitadas." Mas no fundo, Catherine sabia que algo estava terrivelmente errado. A presença que eles haviam perturbado no abismo de Antumbra estava despertando, e ela temia que fosse tarde demais para escapar. O silêncio que seguiu a interrupção da transmissão do drone era ensurdecedor. Dentro do Tritão ninguém ousava falar, mas o medo era palpável. As sombras ao redor do submersível pareciam mais densas, quase vivas, e Catherine sentia que estavam sendo observados por algo muito além de sua compreensão. Tentando manter o controle, ela ordenou que David verificasse os sistemas para iniciar a subida à superfície. No entanto, antes que ele pudesse completar os comandos, o submersível balançou violentamente, como se algo invisível o tivesse agarrado. Alarmes soaram dentro da cabine e as luzes piscavam freneticamente. Sarah gritou, agarrando-se ao assento, enquanto Mark, completamente tomado pelo pânico, batia nas paredes do submersível. "Estão nos puxando de volta. Não vamos conseguir sair." David lutava para estabilizar o Tritão, mas a força invisível continuava a arrastá-los mais fundo. A sensação de desespero aumentava à medida que o submersível era empurrado em direção à fenda, mais profundo do que jamais haviam planejado ir. As formas nas sombras pareciam ganhar corpo, tomando formas indefiníveis, quase líquidas, que se arrastavam em volta do submersível. "Não é possível que algo esteja nos puxando", disse David, a voz trêmula. Isso vai contra todas as leis da física." Catherine observava as sombras, enquanto tentava manter a calma. O tempo parecia se distorcer, cada segundo se arrastando em uma lentidão insuportável. De repente, ela percebeu algo terrível. O próprio conceito de tempo estava sendo alterado ali. Seus pensamentos começavam a se confundir, como se ela não soubesse mais quanto tempo estavam ali, quem ela era ou o que estavam fazendo. A voz de Mark, antes frenética, foi diminuindo até se tornar um murmúrio incoerente. Ele repetia as mesmas palavras. "Eles estão acordando, eles estão acordando." E aos poucos, até suas palavras foram silenciadas pelo vácuo do abismo. As sombras ao redor do Tritão agora eram mais que meros espectros. Elas pareciam entidades conscientes, observando-os, esperando o momento certo. A estrutura colossal abaixo deles parecia pulsar, como se estivesse viva, reagindo à presença dos intrusos. "David, tente de novo", Catherine ordenou, mas ela sabia que algo maior estava no controle.
O abismo de Antumbra não era apenas uma fenda no oceano. Ele estava vivo e eles haviam despertado sua consciência. O submersível continuava a ser arrastado para as profundezas e a última esperança de fuga se desintegrava lentamente. Quando o submersível finalmente parou de ser arrastado, Catherine sabia que estavam mais fundo do que qualquer ser humano jamais estivera. O painel de controle piscava com leituras incoerentes e a sensação de que o tempo não fluía normalmente permanecia. Tudo ao redor estava imerso em uma escuridão sufocante. Mas a estrutura abaixo deles agora parecia pulsar com uma luz fraca, como o batimento de um coração adormecido que começava a despertar. Eu vou lá fora, Catherine disse, sua voz quase inaudível. David e Sarah a olharam em choque, mas nenhum deles tentou detê-la. Eles sabiam que não havia mais escolhas racionais a fazer naquele momento. Algo estava chamando por ela. O abismo em si parecia convocá-la. Vestindo o traje de mergulho, Catherine saiu do tritão para explorar o que parecia ser a entrada de uma cidade submersa. Cada passo em direção à estrutura fazia sua mente girar. Símbolos alienígenas cobriam as paredes, mudando de forma conforme ela os observava. Eram incompreensíveis, mas ao mesmo tempo pareciam comunicar algo primordial, algo que sua mente não era capaz de entender completamente. Ela entrou em uma grande câmara, onde as paredes pareciam ondular como líquido sólido. No centro, uma vasta abertura se estendia em direção à escuridão. Catherine sentiu uma presença colossal, não física, mas cósmica. Ela percebeu que a cidade submersa não era uma ruína qualquer. Era um lugar de transição, um portal para algo além do tempo e do espaço. Dentro da escuridão da fenda, ela teve vislumbres de uma entidade gigantesca, amorfa, que parecia se mover entre dimensões. O abismo não era apenas uma passagem, era uma entidade viva, consciente, aguardando o momento certo para se revelar ao mundo. Catherine permaneceu imóvel diante do abismo, enquanto sua mente começava a desmoronar. O tempo parecia uma ilusão, e suas memórias se fragmentavam em pedaços desconexos. Ela já não sabia há quanto tempo estava lá, nem se seus colegas ainda estavam vivos. Sentia que sua própria existência estava sendo apagada, sugada pelo vazio que se estendia à sua frente. O abismo parecia sussurrar em uma língua que ela não compreendia, mas sentia profundamente. Cada palavra que ecoava na câmara reverberava dentro de sua mente, desmantelando sua noção de identidade. Ela não era mais Dr. Catherine Ellis, a oceanógrafa. Naquele momento, ela era apenas um fragmento de consciência diante de uma força incompreensível. As sombras ao redor começaram a se contorcer, assumindo formas que desafiavam qualquer lógica terrena. Elas não eram apenas figuras espectrais, eram manifestações de algo imensuravelmente antigo, entidades que transcendiam o espaço e o tempo. Catherine sabia que haviam sido despertadas por sua presença, e agora não havia retorno. O abismo de Antumbra as havia chamado, e ela era apenas uma peça no vasto jogo cósmico que estava além de sua compreensão. Cada segundo ali parecia um ciclo interminável de caos. A noção de espaço se distorcia e Catherine já não conseguia distinguir onde começava o abismo e onde terminava sua própria consciência. Ela estava sendo absorvida, sua essência se misturando com o vazio. O abismo era eterno, e Catherine percebeu que também seria. A entidade que ela havia vislumbrado, amorfa e infinita, já não era apenas uma visão distante. Ela estava se tornando parte dele, dissolvendo-se em algo muito maior e incontrolável. Ela havia chegado ao limite da realidade, e a única coisa que restava era o vazio que tudo consumia. Dias depois, um barco de resgate encontrou o Tritão flutuando à deriva na superfície do oceano. Não havia sinais da tripulação, exceto por Catherine, que estava encolhida no fundo da cabine, completamente catatônica. Seus olhos estavam vazios, fixos em um ponto invisível, e ela murmurava palavras incoerentes em uma língua que ninguém reconhecia. O restante da equipe havia desaparecido sem deixar vestígios.
Catherine foi levada para a costa e colocada sob observação. Médicos e psicólogos tentaram entender o que havia acontecido, mas ela não respondia a nenhum estímulo. Dias se passaram e ela permaneceu em seu estado imóvel, sua mente perdida em algum lugar longe da realidade. As autoridades tentaram encobrir o incidente, alegando que a missão foi um fracasso técnico, sem mencionar as anomalias ou a estranha estrutura encontrada no fundo do oceano. No entanto, um dos cientistas que analisava os registros fragmentados do Tritão percebeu algo perturbador. Nos momentos finais da gravação, havia uma série de ruídos inexplicáveis e vozes distorcidas, como se a própria fenda estivesse tentando se comunicar. As palavras eram incompreensíveis, mas o padrão era claro. Algo havia sido despertado. Catherine, por sua vez, não envelhecia. Os médicos notaram que, apesar do tempo passar, seu corpo permanecia intacto, como se estivesse congelado no tempo. Quando finalmente balbuciou algo, suas palavras pareciam profecias de um futuro que ninguém conseguia compreender. Falava de abismos que não tinham fim, de sombras que observavam e de algo que estava se aproximando lentamente do nosso mundo. O abismo de Antumbra ainda estava lá, esperando pacientemente por mais. Catherine era apenas a primeira vítima de um horror muito maior, e o chamado do abismo continuava a ecoar nas profundezas, pronto para consumir quem ousasse se aproximar novamente.